em tudo aquilo que está em torno de nós e que brotou dos nossos corações, que possa conviver conosco essa semana. Então, vou ler um pedacinho do Evangelho que nos inspirou, Lucas 14, 25. Havia uma grande multidão acompanhando Jesus. E voltando para eles, ele lhe disse: Se alguém vier a mim e não amar menos seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, vou convidar para a gente começar essa reflexão, vou convidar cada um de nós para imaginar que nós estamos lá na Galileia, estamos no meio dessa multidão e algo em nós nos chama para chegar mais perto do Cristo. E a gente se imagina andando devagarzinho por meio daquela multidão que o escuta, até que a gente se posiciona um pouco mais perto, de modo que os nossos olhos podem se encontrar com os olhos do Cristo. E vamos imaginar que isso acontece. Nós estamos olhando para ele, ele falando para a multidão, e em um certo momento, o olhar dele cruza com o nosso. Fique aí um pouquinho, abrindo o coração, o corpo, a alma, para receber tudo que vem junto com o olhar dele, que é uma bênção, uma conexão que nos reveste de energia amorosa, compassiva, um banho na nossa alma. Fique um pouco nesse lugar de quem sente a segurança de se abrir para receber o que vem naquele momento. E a gente respira neste lugar onde tem uma conexão direta com os olhos do Cristo. E num certo momento, ele olhando para cada um de nós, cada um vai sentir ele olhando para si mesmo. Ele fala desta forma, bem pessoal: se você não amar menos seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos e até sua própria vida do que você ama a mim, você ainda não pode ser meu discípulo. Se observe recebendo esta fala com Cristo, dialogando com a sua interioridade profunda. E sem chicote, sem autocrítica severa, apenas observe em que aspectos destes que ele citou eu amo mais ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à minha vida, ao meu trabalho, do que eu amo ao Cristo. Então, talvez se você consegue se perceber as partes que estão apegadas à vida como ela é aqui, e por isso está pouco disponível para receber a vida que vem através, é ativada em nós através da conexão com Cristo, que é a nossa real vida, a vida do nosso eu espiritual. A vida onde ficamos apegados aqui é a vida do nosso eu terreno.
Então, tenta ver se você consegue sentir essa diferença. O meu eu terreno, apegado, dificultando esta conexão que me permite lembrar quem verdadeiramente sou. Para que estou aqui? Então, respire neste lugar. E quando você identificar aquilo que te prende, que cega o seu olhar, que você fica aderido, não se critique, apenas converse com Cristo, interno e externo. Peça a Ele ajuda para que você possa experimentar uma expansão da sua consciência a respeito de quem você verdadeiramente é. E com ela possa vir os sentimentos de saudade de viver neste lugar. Se dê um tempo para que esse diálogo íntimo possa mover o mundo interno. Às vezes ajuda a pegar só um ponto onde eu me sinto meio identificado, aderido, apequenado. E neste ponto eu concentrar a minha observação. E depois você pode fazer esse exercício outras vezes com os outros pontos. E se a gente abrir todos onde ainda estamos identificados, fica muito pesado para lidar com isso. E é por isso que a vida não abre todos ao mesmo tempo. A gente vai tirando véus pouco a pouco, devagar. Então, escolha um aspecto que você sente. Ali eu estou preso no medo, na identificação, no comodismo, no hábito, no costume. E eu sinto que a minha liberdade é menor do que o meu comodismo, a minha adaptação, né? O meu receio, o meu medo. E tenta olhar para isso com compaixão. Ou seja, ali tem uma parte de mim que está um pouco separada do sabor da sua presença no meu coração. E com essa separação e esse esquecimento, fica mais fácil eu me adaptar e me ajustar. Então, o nosso pedido poderia ser na direção de Cristo: incendeia meu coração, sopra a brasa do meu espírito, para que toda a fuligem, a poeira, seja retirada e eu possa lembrar quem sou, para eu possa lembrar do meu amor e da minha reciprocidade com o teu coração, que fala com a intimidade do meu coração sagrado também. Neste lugar onde ou a dor ou o comodismo, ou os anos separado me anestesiou, eu fico sem força magnética para ter saudade de te buscar. Então, sopra meu coração, Cristo. Limpa dele toda poeira, todo véu que me separa desta sensação de intimidade, cumplicidade com teu amor. E aí acrescente nesta oração, sua oração interna, íntima, pedindo especificamente, e faz isso naquele ponto onde eu sinto que de alguma forma eu me afastei da comunhão com teu amor. E me sinto sem braços, sem pernas, mecanizado, automatizado, racionalizado, separado.
presença do teu amor. Me cura, Cristo. Me ajuda a eu lembrar desse estado pleno de comunhão, nutrição, entrega, alegria, liberdade, de te reconhecer, te amar e me sentir amada. Em algum canto do meu coração, eu ainda relembro que pode ser diferente, que eu não preciso controlar, que eu não preciso reter, que eu não preciso deter a minha entrega, mas eu estou sem acesso a ela. Então, incendeia meu coração com o teu amor, Cristo, para que, tocada por Ele, eu possa reconhecer o meu ser como imagem e semelhança da tua presença e possa me abrir para uma vida em comunhão. E o que seria uma vida em comunhão neste século XXI, num centro urbano totalmente permeado pelo materialismo, pelo esquecimento de quem somos, espíritos vivendo na terceira dimensão, usando um escafandro de carne, ossos, emoções, sentimentos e pensamentos, para proteger, que nem o Avatar, a essência que lá dentro habita. O que seria uma vida em comunhão? Peço que cada um de nós se pergunte para si, na sua realidade pessoal, o que seria dar mais um passo, recordar-se e dar um passo para uma vida com um pouco mais de comunhão. Que será que passaria a fazer parte dos nossos dias, das nossas noites e de todos os cuidados e práticas que temos com todos os nossos corpos, avatares, entre aspas, né? Que usamos para estar aqui? O que seria ter uma vida em comunhão no miudinho? E o que seria uma vida em comunhão? O que é que uma vida em conexão com a nossa essência nos oportuniza viver? O que é que muda quando a gente manifesta o nosso espírito aqui na Terra? É só observarmos uma mãe que está conectada com a maternidade, portanto, não está com psicose puerperal, está inteira, plena no exercício da sua maternidade, ou alguém que ama, um homem que ama muito um animal de estimação, como ele cuida dessa mãe, daquele bebê, esse homem do seu bebê também, ou de um animalzinho de estimação, como ele cuida desde o invólucro físico, ou seja, da comida que será dada, do descanso, da água. Uma vida em comunhão não é uma vida alienada. É uma vida onde o espírito permeia cada gesto. E se temos um corpo físico, os primeiros cuidados seriam com este corpo, para que ele possa ser cálice para o nosso espírito. E quando um corpo deixa de ser cálice? Quando ele está intoxicado, envenenado por uma comida cheia de agrotóxico, quando ele não dorme, não descansa, vive 24 horas envolvido com irradiação eletromagnética de aparelhos. Quando temos uma vida assim,
Esta não é uma vida do espírito, essa é uma vida mecânica. Então, viver uma vida em comunhão com Cristo é viver uma vida permeada pela presença da consciência, do amor e da verdade. E como seria isso na prática? É bem simples. O que é que este meu corpo precisa para viver honrando tudo aquilo que o construiu e o possibilitou nos dar tantas experiências? Então, viver em espírito é cuidar da mesma forma também da nossa vida emocional, cuidando para que aquilo que ingerimos ao nível emocional não seja tóxico, aquilo que expelimos não seja tóxico. E ainda mais, cuidando como espírito das memórias que guardamos dentro de outras experiências, de outras vidas que nos invadem com substância tóxica da mágoa, da má água, da dor, do ressentimento. Então, uma vida em espírito é uma vida operativa, é uma vida, é que nem cuidar de uma nascente. Eu tenho que plantar árvores em volta, tirar, não deixar que seja colocado lixo naquele lugar, não permitir que os animais coloquem dejetos. Então, cuidar da vida em espírito é fazer com que a lucidez e o amor do espírito renove a vida que vivemos. No físico, na matéria física, na matéria emocional, na matéria mental, que hoje é o lugar onde carregamos mais toxicidade, mais lixo, inovando os nossos pensamentos, porque só corpos mais saudáveis podem ressoar o espírito. É muito difícil um corpo intoxicado, seja de medicamento, de drogas ou de alimentos cheios de pesticida. É muito difícil um corpo assim poder mergulhar e se nutrir dos ensinamentos espirituais. Por ressonância, um corpo intoxicado, seja um corpo físico, emocional ou mental, se atrai por pensamentos, emoções e substâncias tóxicas. Então, amar é cuidar, é não adulterar a matéria que nos foi dada para estar aqui. Nem a matéria física, nem emocional, nem mental, nem da nossa consciência. E à medida que podemos cuidar desta casa quando moramos aqui e poder transformar ela em uma morada purificada, higienizada, saudável, vital, à medida em que conseguimos sustentar com a nossa presença, do nosso espírito, dos valores do espírito, cuidado com as nossas moradas, porque moramos ao mesmo tempo em 4 casas, né? Física, etérica, que a etérica é o corpo de memórias. Então, à medida que não nos intoxicamos com o nosso passado, remoendo mágoas, vivendo com, para poder ferir a quem nos feriu, cobrar quem nos machucou. Então, tem também uma higiene do nosso passado que vive em nós através do corpo etérico. E à medida que escolhemos ter um estilo de vida que é honrar e respeitar as substâncias onde moramos, aí o nosso próprio espírito pode habitar entre nós, nos nossos corpos. Ele pode viver dentro da nossa corporalidade cada vez mais. E não só naqueles momentos onde oramos, onde esporadicamente estamos em equilíbrio. Uma vida cuidada
em todos os seus 4 níveis. Permite o nosso espírito não ser um veranista, mas ser um morador da nossa própria morada. E à medida que vamos fazendo isso, cuidando disso conscientemente, cultivando esse convívio, essa morada, essa inspiração para o nosso viver, vinda do nosso espírito, nos tornamos então, pouco a pouco, em consciências interessantes, que interessam então aos nossos irmãos do futuro, para poder atuar através de nós, trazendo para a Terra progresso, novas ideias, arte, beleza. Então, para que a gente possa ser, através dos nossos gestos, porta-voz para o mundo espiritual evolutivo, é necessário que primeiro cuidemos da nossa morada a partir dos valores e dos impulsos do espírito nosso. E à medida que a gente se estabilizar, passarmos a ter uma vida permeada pelo nosso próprio espírito, a nossa centelha divina, nós nos interessamos, nos tornamos interessantes como cálice para os irmãos do futuro poderem nos inspirar, seja na noite, seja no nosso fazer, para que possamos então, em comunhão com eles, que são também porta-vozes do Cristo, podermos fazer parte das almas que vão reconstruir a Terra e preparar ela para que uma nova civilização espiritual possa aqui acontecer, a nova Terra possa brotar, para que os espíritos crísticos possam fazer esse trabalho na Terra. Eles dependem das nossas escolhas de espiritualizar a nossa vida e os nossos corpos. No miudinho, no dia a dia, nos pequenos gestos. Então, a cada vez que eu escolho uma coisa tão simples como, ao ir no supermercado, comprar alimentos que não violam as minhas células, esse gesto é uma oração. Nessa hora eu entro em comunhão com os santos Espíritos de Deus. Quando eu escolho não permitir que a minha boca seja a expressão do meu descontentamento, da minha raiva, da minha mágoa, quando eu contenho essa força e busco ajuda para transformar as minhas dores em aprendizado, esse gesto é uma super oração, porque exige de mim mais do que comprar alimentos não tóxicos. Quando eu escolho não ficar horas na televisão, quando eu escolho colocar na minha rotina algum gesto que vai beneficiar alguém com quem eu não tenho nenhum conhecimento, nem nenhum interesse, esse gesto é uma oração. Quando eu escolho me juntar com outros para ouvir os ensinamentos do Cristo e renovar meus velhos e dogmáticos pensamentos materialistas, esse gesto é uma oração. Então, viver em espírito é assumir plena responsabilidade de manifestar o nosso espírito nos pequenos aspectos da nossa vida, se tornando alguém que pode escolher aonde eu vou colocar a minha energia, o que é que eu vou alimentar. Eu vou alimentar a minha sombra ou a minha luz? A minha mágoa ou o meu perdão? O meu materialismo ou minha mente expandida? O meu comodismo ou a minha colaboração para o bem do todo? Então, a oração verdadeira é aquela
Não que eu falo com a boca, é aquela que eu faço com os meus músculos, com gestos, com atos renovadores da minha vida e que se tornam inspiração para os que estão ao meu redor. E isso é amar mais ao Cristo do que a si mesmo, e amar mais ao Cristo do que as forças retardatárias que ainda habitam em nós. Quando Cristo falou e pediu aos seres humanos encarnados naquela época para amarem menos os seus pais, ele falou, penso que ele falou assim, porque não havia ainda condição de distância e desidentificação dos seres daquela época, ainda contaminados com o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, para ele poder falar uma frase que é subliminar a essa, que seria: se você não amar mais a mim do que as forças retardatárias que ainda manipulam a sua vida no dia a dia, você não pode então ser meu discípulo. Porque atrás do nosso apego, seja a uma comida tóxica, a emoções tóxicas, a pensamentos tóxicos, ou até a vínculos tóxicos com os nossos pais, nossos irmãos e nossos filhos, está a ação das forças retardatárias, antievolutivas. Porque o amor permeado pelas forças evolutivas jamais faria a gente amar mais a nossa família do que o Cristo. Só um amor cego faz a gente amar mais a nossa profissão, ao nosso carro, aos nossos irmãos, do que ao Cristo, porque na medida em que eu amar mais o Cristo dentro e fora de mim, eu serei um melhor irmão, uma melhor mãe, um melhor pai. Imagino que se Cristo vivesse hoje, ele já poderia nos falar diretamente. Amas-me? Como ele perguntou a Pedro. Amas mais a mim ou a sua aliança com as forças retardatárias que fazem com que ainda você divida a sua mesa, a sua cama, o seu descanso com substâncias intoxicantes que nos separam, que impede a comunhão. Peço a todos que estejam ouvindo ou venham a ouvir essa reflexão, que parem um momento e façam esse exame. Onde eu amo mais? As forças retardatárias que me aprisionam do que as forças evolutivas que me libertam. Onde eu estou preso, emaranhado, sem liberdade, intoxicado. Porque se eu puder reconhecer, tem saída, tem caminho. Se eu puder reconhecer, eu posso pedir ao Cristo a intervenção dele na minha vida. Porque ele só intervém quando nós pedimos. Todas as forças da luz agem assim. Elas só intervêm quando pedimos. E se eu estou identificada e nem vejo, eu não peço, então eu transformo a minha vida numa escravidão sem nem perceber que estou escravo. Então, essa pergunta que o Cristo fez lá, ela ainda é atual e ela ainda pode me ajudar a ganhar distância dos padrões de comportamento onde eu não manifesto o meu eu espiritual, mas eu manifesto partes retardatárias, tanto
que vivem dentro de mim, como aquelas que vivem na época em que vivemos. E que certamente têm um trabalho permitido por Deus para atuarem como forças que provocam a nossa reflexão e a nossa individualização. Então, é valioso nos perguntar aonde, nesse momento da minha vida, eu amo mais aquilo que me escraviza e aprisiona as substâncias tóxicas, seja na minha alimentação, seja nas minhas relações emocionais, seja nas minhas ideias, onde eu estou me mantendo preso a padrões retardatários da vida, que me impedem, então, de eu fluir na direção de manifestar o meu espírito, que é feito à imagem e semelhança de Deus, nos pequenos gestos do meu dia a dia. Fica aqui, então, a sugestão de levar esse exercício para a retrospectiva da noite, olhando o dia que passou e vendo onde hoje eu manifestei o meu eu espiritual, que é regido pelo amor e a verdade, e onde hoje eu manifestei o meu apego, o meu medo, a minha necessidade de dar a última palavra, de controlar outras pessoas. E olhando e encontrando esses lugares, peçamos a Cristo ajuda para que a gente possa olhar essas partes nossas com compaixão, como alguém que está preso numa dor que nunca foi visto, e que possamos olhar para esta dor sem julgamento, criando, portanto, uma ponte entre aquela dor e a presença do Cristo em nós, que é compaixão, verdade e fraternidade na prática. E os nossos anjos estão disponíveis para nos ajudar, possam ser chamados e possam sentir a alegria dessa vida em parceria. E que possamos, nessa semana, nos abrirmos um pouco mais para sentir a comunhão com Cristo nos pequeninos atos do nosso dia a dia. Coisas tão simples como as compras que eu faço no supermercado, as palavras com as quais eu comento sobre as pessoas que me desagradam, as escolhas que eu faço de como ocupar meu tempo. Que cada vez mais possamos permitir que a luz do nosso ser vá pouco a pouco iluminando cada uma dessas 4 trilhas que fazemos através dos 4 invólucros nos quais habitamos. Que a paz esteja hoje e sempre, para sempre. Amém.